Hoje é dia de Galo na Copa do Brasil e quem chega trazendo as informações do Atlético hoje aqui no Tiro de Meta é ele, o filho de Itabira. Alô, Pedro Abílio, bom dia, meu amigo. Alô, Paulinho, muito bom dia pra você, bom dia a quem acompanha a gente aqui no Tiro de Meta. A quinta-feira é de estreia do Atlético na Copa do Brasil e Copa do Brasil é um assunto, que mexe com a massa do Galo. Afinal de contas, títulos importantes em 2014 e em 2021 também. No ano passado, o Atlético parou nas quartas, estreou em fevereiro, uma outra configuração de Copa do Brasil. Jogou contra o Tocantinópolis naquela oportunidade, na sua estreia na competição de mata-mata. Agora nessa nova configuração, estreando já na quinta fase da competição e com uma premiação diferente. R$2 milhões pela participação nesta quinta fase e se avançar às oitavas, entram mais R$3 milhões nos cofres do Galo. Os jogadores amanhecem hoje no regime de concentração da cidade do Galo, tá? Treino ontem pela manhã e aí os atletas foram liberados no início da tarde e retornaram à noite para a concentração dormindo no CT. O treino de ontem teve atividade tática e técnica e foi finalizado com uma atividade específica de finalizações, chute pro gol. Afinal, o Galo está precisando melhorar o seu desempenho ofensivo. Olha só uma possibilidade. O Atlético tem modificado a escalação, o Barba já usou em 12 jogos 23 atletas nas suas escalações iniciais e tem lateral esquerda com Renan Lodge, que está suspenso no fim de semana no Campeonato Brasileiro, deve jogar normalmente. À direita tem havido um revezamento, com o Natanael, ora com o Alan Franco improvisado. Possibilidade também de mudança no meio-campo. Será que o Thomas Pérez pode retornar depois de não ter entrado em campo contra o Coritiba no fim de semana? Aqui arrisco um provável time do Galo, com Everson no gol, Natanael, Juan, Lianco e Renan Lodge, Thomas Pérez ou Maicon ao lado do Alan Franco, Vitor Hugo, Reinier ou Gustavo Scarpa, Coelho e Hulk seria uma possibilidade de time. Lembrando, Galo que utilizou uma espécie de time misto na semana passada e teve o Bernard em campo, Acabou envolvido em polêmica, inclusive contra o Juventude do Uruguai. O Bernard pode estar de saída do Atlético, Ele que no meio do ano poderia ter uma movimentação em negociação para deixar a cidade do Galo, uma vez que jogador que não tem tido, o bom aproveitamento nesta temporada. São 96 jogos nessa segunda passagem que começa lá em junho de 2024, 8 gols, 3 assistências. Em contato com a reportagem, o empresário do jogador até desconversou, disse que o foco total é no Atlético, mas existe essa possibilidade dele deixar o time no meio do ano, apesar do contrato até o fim de 2027. Um regime de concentração antes desse compromisso, assim como já tem acontecido, em alguns jogos dentro de casa. Hoje, o atacante Alan Minda foi totalmente liberado do departamento médico. Ele volta a ficar à disposição do Barba, recuperado de lesão muscular na posterior da coxa esquerda. Lembrando, o Minda voltou da data FIFA de março com problema físico, quando ele viajou para defender a seleção equatoriana. Ele chega ao Atlético em janeiro e de lá para cá ainda não se firmou, Foram 8 jogos, todos vindo do banco de reservas, não anotou gols ou assistências e a última vez que esteve em campo foi no dia 31 de março contra o Fluminense, entrou no segundo tempo, jogou pouco mais de 20 minutos na derrota pelo placar de 1-0. Com exceção, portanto, ao volante Patrick Silva, com lesão ligamentar no joelho direito, todo o elenco do Galo à disposição para iniciar mais uma competição. O elenco mais completo, com a turma treinando finalizações e agora na concentração no CT. Barba tem mudado bastante a escalação. A gente trazia ao longo da semana, 23 jogadores usados nas escalações iniciais, nos 12 jogos com ele no comando. Só o Everson fez os 12 jogos. Tem jogador, por exemplo, com 11, como o Renan Lodge, lateral esquerdo. E já que a gente destaca ele, ele tá suspenso no fim de semana para o jogo contra o Flamengo no Brasileirão, jogador que fatalmente será utilizado por quase todos os minutos possíveis, Na lateral direita tem um revezamento acontecendo, O Natanael e o Alan Franco jogou improvisado algumas das últimas partidas, enquanto o Nata foi titular em outras. No meio, Maicon retornou de lesão recentemente e ele poderia até jogar ao lado do Thomas Pérez para o Franco ficar na lateral, O Pérez que foi substituído
justamente pelo Maicon. No fim de semana, Tomás Pérez sequer entrou em campo. Começou no banco para o Maicon jogar e também não ganhou minutos. O argentino, em compensação, está mais descansado. Na frente, a dúvida é se realmente o Eduardo Domingues vai optar pela permanência do Reinier. Então, a provável escalação do Galo para amanhã, com Everson no gol, Natanael pela direita, com a possibilidade de o Alan Franco também jogar, Juan Lianco e Renan Lodge, Tomás Pérez ou Maicon, com o Alan Franco, aí caso ele jogue no meio-campo. Vitor Hugo e Reinier ou Gustavo Scarpa, Coelho e Hulk, um possível time do Galo para estrear na Copa do Brasil. E dizer essa possibilidade, Edu? Cara, o problema do Atlético não tem sido peça, né? Não tem sido quem, mas como, né? Como o Atlético tem jogado, o que o Atlético tem feito dentro das partidas, como o Atlético tem oferecido gols aos adversários, né? O que a gente viu no Couto Pereira foi estarrecedor, né? Do Atlético entregando os 2 gols pro adversário, que deu 2 chutes no gol na partida, e os 2 chutes o Atlético que proporcionou, e o Galo não consegue transformar as chances criadas em gols. Na Vila Belmiro a mesma coisa, né? O Atlético também entrega um contra-ataque num erro de passe do Hulk, aí pega a Sul-Americana, Juventude aqui, um erro do Everson com o Juan. O Atlético entrega o gol pro adversário. É o que o Barba falou nas coletivas, né? Não somos nós. Aliás, não são os outros, somos nós. É o Atlético que tem cometido seus erros defensivos, ofensivos. Nos últimos jogos tornou-se uma equipe que está tomando muitos gols, fazendo poucos. Por isso os resultados não aparecem. Então, por isso, assim, Romano, eu acho que é muito menos quem e mais como. Como o Atlético tem jogado. Então, fica esse ponto de interrogação, quem o Barba vai utilizar, mas ele tem mantido uma base aí, com 2, 3 alterações ali por jogo, no máximo 4. A base é mantida e a base tem Everson, tem o Juan, tem Alan Franco, tem Hulk, tem Coelho, tem tido o Reinier, não sei se para esse jogo vai ser mantido, porque não tem jogado bem. Acho que é partir dessa base. Todo o resto que acontecer é normal, vai depender muito da escolha e da proposta do Atlético para o jogo contra o Ceará. Bem dito, é isso mesmo. Agora, enquanto o Atlético se prepara para enfrentar o Ceará, tem especulações aí, já apareceu o primeiro nome que pode deixar o Atlético no meio do ano, ô Pedro? É o Bernard, Romano, que pode deixar o Galo neste meio do ano, viu? 33 anos, retorna ao Atlético em junho de 2024 e ele ainda tem contrato, né? Contrato até o fim de 27. Mas a apuração da Itatiaia é a seguinte: o staff do Bernard já estaria ciente dos movimentos internos que estão sendo feitos para que o Atlético possa reformular ou pelo menos oxigenar o seu elenco com essa janela do meio do ano. E essa possibilidade passa por jogadores como o Bernard, tem sido utilizado, né, pelo Barba Domingues, mas não é aquele titular absoluto do Atlético e sequer chegou ao patamar que esperava a torcida quando ele retornou ao Galo. A informação foi inicialmente divulgada pelos colegas do canal do Frossar e confirmada pela Itatiaia nesta quarta-feira. Possível retorno do Bernard à Grécia, inclusive, não é descartado. Lembra lá em dezembro, quando a gente já falava, né? Tem algumas equipes do futebol grego que lembram, claro, da passagem do Bernard por lá antes de voltar ao Atlético e estavam especulando ele por lá. Não evoluiu, mas pode acontecer agora no meio do ano. Nesta segunda passagem pelo Galo, são 96 jogos, 8 gols e 3 assistências. O empresário do jogador, em contato com a nossa reportagem, até desconversou. Disse que o foco do Bernard é totalmente voltado ao Atlético neste momento, mas este movimento está acontecendo internamente. E aí, Edu, essa especulação da possível saída do Bernard, que uma verdade seja dita também, né? Não aconteceu essa segunda passagem, né? Não aconteceu, o Bernard não tá bem, mas não é só o Bernard, né? Eu acho que o meio do ano o Atlético vai ter uma barca aí de jogadores caros, jogadores com nome, jogadores com história no futebol, talvez até no Atlético também, mas que não estão entregando, né, cara? Aliás, não existe jogador caro, existe jogador que não entrega. Você pode pagar 1,5 milhão, 2 para um atleta que vai te entregar gols, vai te entregar grandes defesas, grandes jogos. Não é o que tem acontecido. Você pode citar aí vários nomes de jogadores caros, com história, com nome e que não estão entregando. Bernard é um deles. Hulk, Dudu, Gustavo Scarpa e por aí vai. E alguns contratados que até hoje não renderam, o caso do Preciado, por exemplo. Então são vários jogadores. O próprio Alonso deve sair também no meio do ano. Agora, o problema é quando sai tem que ter reposição, né?
Porque todos esses aí fazem parte dos 22, 23 jogadores do elenco principal, se tirar a base fora. Reposição com qualidade. E custa dinheiro. Custa caro, enfim, o Atlético vai ter que trabalhar muito, vai ter que trabalhar muito bem no meio da temporada. Fato é que eu concordo com você. O Bernard não aconteceu e não é aquele tipo de jogador que se sair lá no final do ano vai ter alguém falando, mas se o Bernard tivesse aí, não vai fazer falta. Até porque o Bernard também, todo treinador que saiu, fala, mas não tinha oportunidade, não sei o quê. Transferir a responsabilidade. Terceirizou demais. Pedro Abílio. Destaca o Sub-20 do Galo, terceira rodada do Brasileirão Série B da categoria. O Atlético venceu o Novo Horizontino na Arena MRV por 3-0. Gols do meia Sony, do atacante Jonatas e do Ronaldo no segundo tempo. O zagueiro Vitão, integrado ao profissional, voltou ao Sub-20 para ganhar minutos, mas com um choque de cabeça ele precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Foi levado ao hospital para exames, mas deixou o campo consciente. Agora é Copa do Brasil pro profissional, 7 da noite, com previsão baixa de público na Arena MRV, tem Galo e Ceará nesta quinta-feira. Fala, massa, muito bom dia a todos. Finalizando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Se curtiu o vídeo, já deixa aquele like para dar aquela moral pro canal, tá bom? Tamo junto. E você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Você que é atleticano, tá no lugar certo, tá bom? Aqui nós só trazemos notícias do Galo todos os dias, de domingo a domingo para vocês, pós-jogo. Então, deixa o meu convite para vocês estarem se inscrevendo no canal, tá? Ativa o sininho de notificação, que é muito importante. Deixa o seu like, tá? Deixa o like aí que dá aquela força pro canal continuar crescendo como sempre, tá bom? Fique à vontade, que esse canal foi criado para atender vocês, tá? E deixe a sua opinião em relação a tudo que eu falado aí no vídeo, no espaço de comentário do canal. A participação de vocês é muito importante pro canal, ajuda demais, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos pela preferência aqui que vocês estão dando no canal, tá? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos, estamos juntos. Eu vou ficando por aqui, massa, mas hoje nós voltamos com pós-jogo, hoje tem Galo, e é isso aí, 2-0 em cima deles. Valeu, fui, massa.